Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos, para mais uma aula de número 65. Vejamos aí o nosso objeto de conhecimento, variação de grandezas, diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. O detalhamento, resolução e elaboração de problemas sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais e grandezas não proporcionais. Muito bem, acabamos de ver aí o objeto de conhecimento e detalhamento e agora vamos dar início. Convido você, vamos à nossa aula de número 65. E nós temos, então, as grandezas agora inversamente proporcionais. Nós vimos as grandezas diretamente, né? E agora mudou aqui, né? Em vez de direta, inversamente proporcionais. Bem, grandezas inversamente proporcionais são duas quantidades que variam de tal forma que à medida que uma delas aumenta, a outra diminui na mesma proporção. E vice-versa, tá? Se uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Tá? Então, aqui nós temos quando uma vai aumentar, né? Ó, vou até representar assim, ó. Quando uma aumenta, vou colocar aqui, Quando uma aumenta, a outra diminui, tá? Mas não basta, né? Veja aqui comigo, não basta que somente uma aumente e a outra diminua. Igual que acontece na diretamente proporcional. Uma vai aumentar, a outra também tem que aumentar, né? A outra grandeza, né? Lembrando que grandeza aqui, né, de forma assim bem simples, né, é tudo aquilo que pode ser medido, mensurado, né? Nós temos aí algebricamente ou geometricamente, tá bom? Então, aqui o que é importante? Tá aumentando, a outra aumenta, né? Diminui, a outra diminui, não basta dizer que ela é, né, diretamente proporcional, porque tem a proporcional, né? O que é proporcional? Tem que ter uma proporção, que nós chamamos aqui, estamos chamando essa, né, constante de proporcionalidade daquela letrinha K, né? Então, se uma aumenta e a outra aumenta na mesma proporção, se uma diminui e a outra diminui na mesma proporção, são diretamente proporcionais. Aqui agora nós estamos vendo a inversamente proporcional. O próprio nome inverso, né? O que é o inverso? Se uma aumenta, a outra diminui. E na mesma proporção. Então nós teremos aí, então, a nossa constante de proporcionalidade, o casinho também aqui. Então, venha comigo verificar, ó, como é bem fácil. Então eu fiz aqui as duas flechinhas, né? Para a gente lembrar que aqui nós estamos lidando com inversamente proporcional. Tá? A relação entre duas grandezas inversamente proporcionais podem ser expressa por uma equação matemática do tipo, olha só, né? Nós temos aqui as duas grandezas, A e B, né? E elas são inversamente proporcional. Então, o produto das duas é a nossa constante de proporcionalidade, o nosso casinho, aqui nas grandezas, né, proporcionais, tá? Professor, mas está bem parecido com a diretamente proporcional. Bem, na diretamente proporcional, nós temos isso aqui, ó. K que multiplica a outra, B. Né? Tá? Então, sempre lembrando, não é a mesma coisa. Tá? Nós vamos ver exemplos aqui e vai ficar bem fácil, né? Ó, A e B são as grandezas inversamente proporcionais e K, né? Ó, então, o produto de A, as duas grandezas, vai dar a nossa constante de proporcionalidade, tá? Isso aqui é inversamente proporcional. Inversamente proporcional, tá? Inversamente né? Tem que ser
proporcional. Senão, né, não tem aqui por que ter o nosso K, que é a constante de proporcionalidade. Na diretamente, né, a diretamente proporcional, só para a gente deixar claro e não confundir, né, nós temos, então, digamos que nós temos A e B também, né, só que aí elas serão diretas, a gente vai ter um A, né, que vai ser A igual ao K, né, tem que ter essa constante aqui, falando, que multiplica B. Vejam que se nós fôssemos representar aqui e deixar somente o K desse lado, né? Ó, como é que ficaria? Então, esse B vai passar para o outro lado, dividindo. Né? Então, é a divisão, a razão entre as duas aqui que vai dar o K, na diretamente proporcional. Tá? Ok? Então, se nós fôssemos colocar aqui, né, isolando somente uma letra, ó, vou botar aqui o azul, ó, a gente ia ter o A igual a K, né, e o B, que estava multiplicando, passa dividindo. Tá? Então, o que você tem que lembrar? Ó? Na diretamente proporcional, você tinha, né, uma multiplicação com o K. Né, a nossa constante de proporcionalidade. E aqui, na inversamente, ó, em relação a uma das grandezas, né, nós temos essa constante aqui, ó, e aí nós temos a divisão, tá? Então, a maneira mais fácil de você lembrar é o produto das duas grandezas vai ser a constante de proporcionalidade. Na inversamente proporcional. Vamos aqui, então, para alguns exemplos. Exemplos comuns de grandezas inversamente proporcionais incluem, e aí nós temos, novamente, né, a física aqui, ó, pressão e volume de um gás. Na lei dos gases ideais, a pressão P, né, o Pzinho de pressão, primeira letra, né, fácil de ver, ó, volume V, e o volume V de um gás são grandezas inversamente proporcionais. Então, está dizendo, está afirmando aqui que são grandezas inversamente proporcionais, tá? Quando a temperatura e a quantidade de gás são constantes, tá? Nesse ambiente aqui. Beleza, então, o que vai acontecer? Olha a nossa fórmula, tá? Se elas são inversamente proporcionais, o produto, a multiplicação das duas, vai ser, tá, a constante de proporcionalidade, tá? E aí, quando temos uma equação, né, a gente pode fazer, ó, se eu vou pegar o V estava multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, né? Ou V igual a K P, tá? Então, você pode aí se utilizar, né, aqui desse recurso para descobrir qualquer uma delas, tá? Muito bem. Frequência e comprimento de uma onda. Então, na física das ondas, a frequência F, vejam que nós estamos utilizando aqui o mesmo, a inicial, né, da palavra frequência, e o comprimento de onda. Agora sim uma letra grega, né, lambda, né, lambda. Se eu não me engano, a 11ª letra grega, lambda, né? Muito utilizado aí na física e na matemática. São grandezas inversamente proporcionais, mantendo a velocidade da onda constante. Vejam que sempre tem, né? Ó, tem que manter, então, considerando que ela é constante, para ter essa constante de proporcionalidade, tá? Lembrando sempre que tem que ser. Então, nós temos que o produto entre elas, tá? Ó, a multiplicação, quando eu falo produto é multiplicação, é igual a um Kzinho. O que é o nosso K? Constante de proporcionalidade. O que acontece também entre o tempo e a taxa de trabalho? Tá?
Isso também é importante. Ó, o tempo T e a taxa de trabalho R podem ser grandezas inversamente proporcionais, onde a constante de proporcionalidade é a quantidade de trabalho, né, total. Então, nós temos aqui, ó, o nosso T, que é a taxa de trabalho, é o produto, né, se elas são inversamente proporcionais, tempo e taxa de trabalho. E nós vamos ver, então, um exemplo. Um trabalhador pode pintar uma cerca em 4 horas. Se mais trabalhadores forem adicionados, o tempo necessário para pintar a mesma cerca diminui inversamente proporcional ao número de trabalhadores. Então, aqui está afirmando, né, que o tempo vai diminuir inversamente proporcional. O que está dizendo aqui? Isso é importante a gente verificar. Ó. Pensa aqui comigo. Nós vamos adicionar trabalhadores, um trabalhador faz determinado trabalho em um determinado tempo. Aqui está dizendo que esse trabalhador, ele pinta uma cerca aqui, né? Tá? Essa mesma cerca que vai ser analisada aqui do problema, em 4 horas. Se eu colocar mais um trabalhador, o que vai acontecer? Eles vão demorar mais para pintar? Pode ser. É uma possibilidade, né? Ficam os dois conversando e aí demoram mais. Ah, professor, pode acontecer isso. Já aconteceu até comigo. Mas não. Aqui nós temos que pensar, né, matematicamente, e o que aqui tem uma condição? O nosso K, né, que é a constante de proporcionalidade. Se um trabalhador, um pintor, faz em 4 horas, a gente vai considerar aqui, e aqui está dizendo, ó, que eles estão trabalhando inversamente, tem uma proporção aqui, então 2 trabalhadores, né, já tem que fazer em menos tempo, e na mesma proporção, tá? Então, quanto mais trabalhadores eu coloco, menos tempo e na mesma proporção que nós iremos calcular. Nós vamos considerar que eles vão estar, os dois, né? Cada um vai ter que estar trabalhando, né, nesse ritmo aqui, como se fosse em 4 horas terminar. Se eu colocar 2, né, na metade do tempo, né, em 2 horas, a gente termina, né, eles vão pintar essa cerca, tá? Então tem que ser, vejam que a gente está aumentando o número de trabalhadores e diminuindo proporcionalmente o número de horas trabalhadas, tá? Eu dobrei o número de trabalhadores, eu divido pela metade a quantidade. É uma coisa lógica, né? E é bem por aí que nós vamos fazer as contas, tá? Então, venham aqui comigo, ó. Vejam que como é simples. Pensando sempre nisso, né? Então, você tem que sempre analisar isso. E aqui a gente considera, lógico, que todos os trabalhadores vão ter a mesma produção. E aí está dizendo o seguinte, ó. Se 8 trabalhadores, tá? E aqui a gente tem que prestar atenção, ó, forem adicionados, quanto tempo levará para pintar a cerca? Então, nós temos aqui, sempre falo, né, da língua portuguesa, juntamente com a linguagem matemática, né, a língua da matemática. Se 8 trabalhadores forem adicionados, então, eu fiz um mutirão e coloquei mais 8 trabalhadores, porque eu quero terminar essa cerca hoje, né, em pouco tempo. Já está terminando lá o dia, né, e quer finalizar aqui esse trabalho. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo pensamento, ó, tá? A gente tem as nossas grandezas aqui. Quais são as grandezas, né? O tempo necessário, que a gente está calculando aqui em horas, né? E a quantidade de trabalhadores. Nós tínhamos um trabalhador, né? Ele faz em 4 horas e nós vamos ter adicionado, ó, 8 trabalhadores. Farão em determinada hora. Tá? Ok? Então, aqui a quantidade de trabalhadores, né? E aqui o tempo. Tá?
E o que a gente vai lembrar, né? A gente pode chamar essa quantidade de trabalhadores aqui de várias letras, né? A gente pode botar um Q de quantidade de trabalhadores, um QT, um N, né? Que é o número de trabalhadores. E para o tempo a gente pode usar a letra T, mas nós temos duas grandezas. E a gente sabe que essas duas grandezas aqui multiplicadas, né? Ó, posso deixar a quantidade de trabalhadores vezes o tempo vai ser igual a 1K. Por quê? Porque elas são inversamente proporcionais. Tá? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Ó. O tempo, e aqui nós vamos colocar, ó, vamos encontrar ó, um novo tempo, né, com mais trabalhadores. Então, agora nós aumentamos os trabalhadores, sabemos que vai ser bem menos de 4 horas. Né? Isso a gente já sabe. Então, o que a gente tem? O tempo vezes. Então, a quantidade de trabalhadores aqui com a letra N vai ser igual a K. Tá? Se eu sei que isso são grandezas inversamente proporcionais, e está falando ali no problema, a gente tem essa equação aqui. E aí a gente vai olhar o que ele dá, né? Então, nós temos aqui, ó, que nós temos o tempo, né? A gente já sabe aqui, ó, que no tempo, ó, de 4 horas, um trabalhador, né, pinta toda a cerca, né? Então, ó, 4 vezes um trabalhador é igual a K. Então, 4 vezes 1 é igual a 4, que é igual a K. Então, quanto que é K? Vejam que aqui é uma igualdade, né? Isso aqui a gente pode colocar deixando o K desse lado da primeira. Né? O lado esquerdo aqui da igualdade, né? Nós chamamos de primeiro membro, e aqui o segundo membro. Tá? E isso é igual a isso. Então, a gente já sabe que o K é 4. Né? Então, o que a gente vai fazer? Vejam aqui, ó. Agora nós temos 1 mais 8. Vocês concordam que foi adicionado 8? Vejam aqui, ó. Se 8 trabalhadores, né, aqui, ó, forem adicionados, é mais 1 mais 8. 9. Quanto tempo? 9 trabalhadores farão. E a gente vai colocar, ó, T vezes N igual a K. Vou fazer aqui desse lado aqui também, ó. A gente sabe que o tempo, né, é o que a gente quer encontrar, nós não sabemos, né? É a pergunta, né? Então, T vezes o número de trabalhadores. Qual é o novo número de trabalhadores? 1 mais 8, né? Que é 9. É igual a K. E o K a gente já sabe que é 4, né? Tempo vai ser igual a 4. Esse 9 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, tá? E nesse momento aqui, ó, 4/9 de horas. Né? Já tem a resposta. E aí, dividindo 4 por 9, a gente vai ter 0,44, né? Fazendo aquela divisãozinha. Você pode dividir, né? Vai ter que botar um 0 e uma vírgula. 40 vai dar 4, que é 36. Sobra 4 de novo. Né? E aí vai dar 4. 4, 4, 4. Tá? Então, levará aproximadamente 0,44 horas para pintar a cerca com 9 trabalhadores. Tá? Como aqui a gente tem uma fração de horas, né? Você quiser saber mais ou menos em minutos, o que você faz? Multiplica por 60. Né? Para converter horas em minutos, você multiplica o número de horas por 60. Por quê? 1 hora é igual a 60 minutos. Tá? Então, basta multiplicar.
26,4 minutos, né? 0,44 horas. Muito bem. Vamos aqui para mais exemplos. Lei dos gases ideais. Olha o problema aí. Se a temperatura de um gás permanece constante, né? Ó, já está dando a ideia aqui da nossa, né, constante de proporcionalidade. A pressão é inversamente proporcional. Está dizendo que é inversamente proporcional, então, né? Ó, então tem essa proporcionalidade. Ao volume. Se a pressão de um gás é 4 atmosferas, quando o volume é 2 litros, qual será a pressão se o volume for aumentado para 8 litros? Tá? Então, do jeito que a gente está sempre verificando então a gente tem a pressão, tá? A pressão, ó, ela é inversamente proporcional ao volume. O que a gente pode utilizar para não precisar utilizar, reescrever toda a palavra, né? A gente usa P para pressão e V para volume. Se está dizendo que é inversamente proporcional, você fez essa leitura, o que você vai fazer? Você sabe que a pressão, que agora nós vamos representar pela letra P, né, que multiplica o volume, é igual à nossa constante de proporcionalidade, tá? Essa constante aqui. Muito bem, ó. E daqui a gente consegue já, tá, calcular, ó. Bem, já temos, né, precisamos aí de informações adicionais. Se a pressão de um gás é 4 atm, né? Vamos botar aqui, ó, 4 atm, P, né? Então a gente tem um P1 aqui, que é igual a 4 atm. Quando o volume é 2 litros. Então tem um volume 1, que é igual a 2 litros. Qual será a pressão se o volume for aumentado para 8 litros? Então, qual será a pressão 2? Com o volume 2 igual a 8 litros. O que a gente vai fazer? Já vamos pegar aqui na primeira, né? Ó. Se a pressão de um gás é 4 atm quando o volume... A gente já tem essa primeira aqui para o nosso P1 volume 1. Né? Então, podemos substituir. Então, no lugar do P aqui, né? Ó, vamos botar aqui para o primeiro. Ó. P1, V1. Quem é P1? É 4. Vezes, quem é o volume 1? 2 litros. 2 litros. É igual a K. Né? 4 vezes 2 é 8. Igual a K. Vejam que o K está desse lado. Isso é igual, né? A K é igual a 8, tá? Mesma coisa. Então, a gente já descobriu o K. O que a gente vai fazer? Agora é só substituir, né? A gente quer o P2 e a gente já tem o V2. Então, a pressão 2 vezes o volume 2 vai ser igual a essa constante também. Tá? Então, P2 aqui, vezes 8, é igual ao K. K é 8. P2 vai ser igual a 8. Esse 8 está multiplicando esse lado, passa para o outro lado, dividindo. P2 é igual a 1, né? A pressão aqui está na unidade atmosfera, ATM. Como é fácil? Fácil, né? Ó, deixei aqui tudo no passo a passo. Ó. Então, vamos... Você ficou com dúvida? Vamos ver aqui o passo a passo. A identificação das grandezas, né? Vamos chamar, então, o P para pressão, primeira letra, né? E V de volume. Relação de proporcionalidade inversa, tá? Então, inversamente proporcional é o produto das duas grandezas, tá? Produto é multiplicação, vai ser igual ao nosso casinho, que é a nossa constante de proporcionalidade. Né? Substituímos, né? Pressão 1 é igual a 4, volume 1 é igual a 2, 4 vezes 2, 8, né? Então, a gente já sabe que K é igual a 8. Tá?
E aí a gente vai agora para a nova pressão e para o novo volume, que pode chamar de P2 e P2. Tá? Ou P, simplesmente P, já está sabendo que é um novo, né? Então agora eu vou substituir o aqui do 8, tá? Porque agora a gente está vendo com 8 litros. O K a gente já descobriu que é 8. 8 sobre 8 igual a 1 atmosfera. Tá? E vejam que o que aconteceu. A gente tinha 2 litros, né? Tá? No volume 1, e aumentou para 8 litros. Então, o que aconteceu? Vejam aqui comigo, ó. Nós aumentamos para 8 litros aqui, né? Então, quando aumenta 1, nós estamos na inversamente proporcional. Ela é inversamente proporcional. Diminui a outra na mesma proporção. Qual foi a proporção que aumentou aqui? De 2 foi para 8, aumentou 4 vezes. 2 vezes 4 é 8, né? Se quiser, 8 dividido por 2, você encontra aí 4. Né? Então, aumentou 4 vezes. Então, o que vai acontecer com a atmosfera? Era 4, vai, né, diminuir 4 vezes. Uma aumenta, a outra diminui. Né? Então, foi multiplicado por 4, dividiu, inversamente. Dividiu por 4, 4 dividido por 4 é 1. E nós encontramos aqui, realmente, a resposta igual a 1. Tá? Porque nem sempre esses números são tão fáceis de encontrar. Né? Olha esse outro problema nosso aqui, ó. Taxa de trabalho. Lembrando que essa taxa, né, que todos os trabalhadores terão aí a mesma produção. Se uma equipe de 6 trabalhadores completar um projeto em 10 dias, quanto tempo levará para o mesmo projeto ser concluído se a equipe for aumentada para 12 trabalhadores? Então aqui não está dizendo, né? Olha aqui comigo, ó, esse problema aqui não está dizendo que ela é inversamente proporcional. Né, ó? Mas nós vamos considerar aqui que todos eles, né, vão trabalhar na mesma produção. Né? Vai ter um tempo aqui, um médio, né, de produção de cada um. Então, quando a gente aumenta, mas a gente já sabe, ó, vai aumentar a quantidade de trabalhadores. O que vai diminuir, né, o tempo para concluir o projeto, para completar esse projeto. Isso é algo lógico, né? Então a gente vai lembrar que ela é inversamente. Quanto mais trabalhadores, menos tempo. Tá? Então a gente já sabe aqui que ela é inversamente proporcional. Tá? Então vamos ao cálculo. Ó. Então a gente já sabe. Então se eu chamar aqui, ó, o N para a quantidade de trabalhadores e o tempo, né, em dias, tá aqui, né, ó, em dias, tá? A unidade do tempo. A gente tem 6 trabalhadores, fazem em 10 dias. E aí 12 trabalhadores, a gente não sabe quantos dias. Vejam que a gente dobrou a quantidade de trabalhadores. Né? E o que a gente vai fazer, então? A gente tem que, como ela é inversamente proporcional, né? A gente tem que N, a nossa grandeza aqui, quantidade de trabalhadores representado por N, e o tempo em dias. Tá? Então, a gente já sabe que N vezes T vai ser igual a nosso Kzinho. Tá? Ó, 6 trabalhadores em 10 dias é igual a K. Então, K é igual a 6 vezes 10, que é 60. Agora é só substituir, né? Para o novo tempo. A gente já tem o nosso K. Então, para 12, ó, N vezes K não, vezes T, né? Igual a K. Então, 12, agora a gente sabe que é para 12 trabalhadores. Quanto tempo? A gente não sabe. E o K é 60. Tá?
Então, o tempo vai ser 60. Olha esse 12, está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Igual a 5. 5 o quê? Ó, o tempo está em dias. Ah, viu como é fácil? E aí tem aqui o nosso passo a passo, tá? A identificação que nós usamos, tempo e o número de trabalhadores, o N, né? Aqui a gente multiplicou e encontramos que K é igual a 60. E aí só fizemos, né, substituir, ó. 60 dividido por 12 igual a 5 dias. Tá? Então acabamos de ver vários exemplos, né, com nossos problemas aí com grandezas inversamente proporcionais, tá? Espero que vocês tenham gostado nossa aula aí e ficamos por aqui.